Na nossa entrevista de hoje, estamos conversando com a enfermeira Magda Cruz e com a terapeuta ocupacional Tatiana Vieira Couto. E a gente vai acompanhar agora um destaque para pensar sobre o que faz um cuidador. O que faz um cuidador? A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a ser cuidada, fazendo por ela somente as atividades que ela não consegue fazer sozinha. Fazem parte da rotina. Ajudar nos cuidados de higiene, estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como andar, tomar sol e exercícios físicos, estimular atividades de lazer e ocupacionais, administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde. Nós percebemos que é realmente uma rotina de vida, é uma pessoa que está ligada aos hábitos diários de saúde, de higiene, mas é uma questão que eu gostaria de destacar antes, que é o cuidador deve fazer aquilo que a pessoa não faz por conta própria, o que é uma grande confusão. Muitas pessoas pensam, agora eu tenho um cuidador que vai fazer tudo por mim. Por que não deve ser assim? Olha, essa pergunta é super interessante da gente conversar e discutir sobre esse assunto, porque o cuidador, ele é aquele que vai incentivar a independência e a autonomia, especialmente do idoso, tá? No envelhecimento, se a gente não usa a função, a gente perde. É muito comum acontecer isso. É como tocar um instrumento, né? Se você fica um tempo sem tocar, você perde a habilidade para isso. Esse exemplo só para mostrar o quanto é importante a gente estimular mesmo. Então, fazer coisas do dia a dia, como escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, enfim. E o cuidador deve atuar no sentido de facilitar para que esse idoso faça sozinho. E ele pode dividir a tarefa, a atividade em tarefas, em várias partes, para que o idoso não precise fazer tudo que ele não consegue, mas que ele faça uma parte e o cuidador faça outra. Isso é super importante, porque é isso. A gente vê que, à medida que o idoso tem esse estímulo, a independência, a autonomia, ele mais tempo tem essas habilidades. Isso depende do cuidador avaliar o que ele consegue e o que ele não consegue fazer sozinho. Porque, por exemplo, tomar um medicamento, o idoso nem sempre já está enxergando tão bem, não tem tanta autonomia para colocar o medicamento no copinho, cortar um comprimido. Nessa hora, então, o cuidador é bom que ele esteja do lado para assumir isso. Sim, sem dúvida. Esse horário aí é bom. Mas tem uma hora que é muito importante. Por exemplo, ele vai escolher a roupa que ele vai usar. Então, nesse momento, o idoso escolhe a roupa que ele vai usar. Com isso, ele preserva não só as atividades físicas, como também as habilidades mentais. Ele vai exercitando e o cuidador tem que ter muita habilidade para não fazer por ele o que ele pode fazer sozinho. É como se fosse educar uma criança, só que ao contrário, né? Não fazer por ele para que ele mantenha uma independência que ele já conquistou na vida. É um desafio dos pais isso, um né? desafio. Deixar que o filho comece a comer sozinho, escolher suas roupas. E tem que Exatamente. manter isso, até porque é importante que o idoso se sinta respeitado. Sim, se eu sem gosto mais dúvida. dessa roupa, por que eu tenho que colocar outra? Acho que o limiar aí, quando o outro tem que passar a fazer atividade, é a segurança, tá? A gente costuma falar que à medida em que esse idoso, então, ele se expõe a uma situação de risco, se ele está tomando a medicação errado, se ele está tomando banho e tem risco de queda, enfim, ele está dirigindo, mas ele já não está mais conseguindo dirigir com segurança, sempre o limiar é a segurança. E nesse momento o cuidador... O cuidador assume aquela atividade. Então, sempre a segurança é o norteador, tanto da família quanto da equipe de saúde, para dizer essa atividade, essa pessoa não tem mais condição de fazer sozinha. O cuidador assume os cuidados da família? Não deve assumir, né? Mas a gente vê casos em que isso acontece. O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que seja uma tarefa feita em conjunto com a família, porque a gente vê a questão do estresse do cuidador, tanto do cuidador profissional, cuidador formal, quanto do cuidador familiar. E se esse cuidador estiver estressado, ele não tem condição para entender quando esse idoso pode fazer sozinho, ele está mais propício a até cometer um ato de violência, né? Então a gente tem que evitar o estresse do cuidador e com isso fazer junto.